Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição aqui do podcast Mais Fute, a nossa 14ª edição. Eu sou o Léo Abrantes, eu estou do lado do meu grande amigo Ramon Araújo para mais uma empreitada aqui no podcast. Vamos embora, né, Léo? Mais um Mais Fute. Depois de um dia dos pais muito caloroso. Extremamente caloroso, maravilhoso, né? Inclusive, bastante jogos aí pra gente estar acompanhando. Final de semana agitado. Você sabe algum time que é pai de outro? Rapaz, eu conheço um bocado, viu? Não posso nem falar que o Santos ultimamente é filho dos 3 lá de São Paulo. Tem um famoso ciclo, né? De que o Palmeiras apanha pro São Paulo, o São Paulo apanha pro Corinthians e o Corinthians apanha pro Palmeiras. E todos batem no Santos. A situação tá essa. O Santos virou realmente filho de todos, né? É quase que filho do Odin, né? Que o Odin é pai de todos, né? Odin? É o Odin da mitologia... Não é Zeus, não? Não, o Odin do Thor, nórdica. Olha como a gente é culto. Perfeito. Mas a gente tem que falar do que a gente vai falar hoje no podcast, Exatamente, né? Ramon. O que a gente vai falar sobre quais são os assuntos de hoje, Ramon? Larissa Manoela. E é? Não é Larissa Manoela. A gente vai falar, claro, obviamente, sobre os clubes paraibanos, né? É uma relação de pai muito boa. Exato. Esse assunto polêmico, né? Uma ótima ela só notícia queria pra sair ao ar no Dia dos Pais, né? E ela só queria comer um milho. Pois é. Situação complicada, né? Aí... Eles pegaram, foram 1 milhão. Foi 1 milhão, né? Ela tomou logo na espiga. Vixe Maria, a situação foi difícil. Mas vamos falar do que importa, né, Léo? Exatamente. Vamos falar sobre a vitória do Souza nas oitavas de final da Série D. Largou na frente, tá um pé das quartas de nas final. Quartas de finais. Nós temos o Nassa que empatou em casa com o Ferroviário. A situação vai ficar difícil pro Nassa. Vai enfrentar agora, fora de casa, o melhor time da Série D. A gente vai comentar quais são as expectativas pro Nacional. Será que ele consegue? Missão muito difícil, mas que não é impossível pro Nacional de Patos. Já mostrou que é muito difícil ser batida. E também vamos falar de Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, Léo, que eu ouso dizer que saiu no lucro. Diante do cenário do final de semana, saiu no lucro. Inclusive, pude acompanhar apenas o segundo tempo do jogo, né? Por causa do Dia dos Pais, tinha que ficar um pouco meu velho. Mas, assim, destacar, o time do CSA não conseguiu ofender a defesa do Botafogo em momento nenhum no segundo tempo, assim, muito tranquilo, mesmo com um jogador a menos, o Belo conseguiu se defender muito bem. A gente vai falar mais sobre isso, mas saiu no lucro, né? Já que teve um jogador expulso no primeiro tempo ainda. Isso dificultou muito pro Botafogo. Deu azar que tomou um gol logo depois. Exato, mas... Pra mim, foi um empate que tem gosto de vitória pro Botafogo. Vamos falar também do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno acabou e aqui a gente vai dar o nosso panorama. Vamos falar quais são as melhores equipes, quais são as melhores histórias. O povo gosta de história, né? Gosta. A gente vai falar sobre as melhores histórias, vamos falar também... Vamos dar os nossos palpites, vamos dar uma de Profeta Hernandes. Será que o Campeonato Brasileiro já está decidido, Leonardo? Será que o Vasco vai se salvar? Será que o Santos vai cair pela primeira vez na sua história? São incógnitas. E pra fechar o programa, a gente vai fechar com chave de ouro, Ramon. Vai fechar com chave de ouro. Eu quero que você fale o que a gente vai falar. A gente vai falar do Peste. Daquele Peste que conquistou meu coração e conseguiu destraçalhar. O sentimento, Léo, que eu tenho, eu tava conversando isso com meus amigos, é como se fosse um término de um relacionamento. Eu imagino. Que eu não consigo aceitar. E que eu não deixo de amar a pessoa, mas a pessoa me deixou. O sentimento é esse. Acho que não é o ela te deixar. Eu acho que com quem ela te deixou. Vixe, Maria. Né? A gente vai falar muito sobre Neymar Júnior. Vamos falar até mesmo, cara, as nossas experiências com o Neymar, porque a gente cresceu assistindo o Neymar. A gente tem uma relação muito próxima com o Neymar, até mesmo pela Copa do Mundo, pela seleção brasileira, pelo Barcelona, o que for. A gente vai comentar muito sobre isso, dar nossa opinião e chorar um pouquinho, né? Chorar um pouco, com certeza. Lembrando que todos esses assuntos estão aqui enumerados, a minutagem certinha tá aqui na descrição, então se você quer pular logo para algum assunto, quer assistir só um assunto, ou quer assistir o programa todo, tá aí toda a minutagem certinha, não deixe de perder. O podcast Mais Fute está disponível em várias plataformas, seja aqui no seu YouTube, no seu Spotify, como também no Google Podcasts, no Apple, no Amazon. Todas as empresas abraçou o Mais Fute, então eu espero que você abrace o Mais Fute também. A gente também queria agradecer sempre a Rede Mais, né, por disponibilizar aqui o espaço pra gente, programa Hora H, portal Mais PB, claro, que nos ajudam sempre nesse projeto. E um abraço sempre especial pro nosso queridíssimo Marcelo Gomes, né? O nosso mago do áudio, que sempre ajuda a gente aqui
certeza. No nosso podcast, né, Léo? Simbora, Ramon? Vamos embora. Vamos começar falando dos times paraibanos. Bora falar... Vamos primeiro falar da Série C, de quem tá acima, né? O Botafogo enfrentou o CSA e saiu muito no lucro, né, Ramon? Saiu no lucro demais, Léo. Jogo muito difícil, porque o CSA... hoje ainda não se encontra na zona de classificação para a próxima fase. E não é uma equipe muito fácil. Exato. E tava jogando fora ainda. Jogando fora de casa. Repelé tava cheio. Lotado. E aí tinha toda essa questão, né? A equipe vinha motivada, buscando justamente entrar dentro do G8 para se classificar para a próxima fase. Existia todo esse incentivo da torcida, todo mundo ali no ambiente do CSA tratava esse jogo como se fosse uma final de campeonato. E o Botafogo foi com um pensamento tático muito bem definido. O Belo, nos primeiros minutos, mostrou logo que veio, conseguiu o gol ali num momento inicial do jogo, e que parecia que estava bem executada essa estratégia e infelizmente acabou perdendo. Fez até um gol. Fez o gol, né? Saiu na frente do placar. E aí, inclusive, é de se admirar essa postura do Botafogo, porque o que a gente vinha acompanhando nos últimos jogos do Belo fora de casa, o Belo vinha respeitando demais os adversários. E aí, a gente viu um Botafogo uma postura um pouco diferente, claro, sabendo, saindo mais no erro do adversário, mas que foi com um plano tático consciente para poder sair de lá, de Alagoas, com a vitória. E aí, infelizmente, teve essa perda, foi prejudicado logo no primeiro tempo com essa expulsão. Expulsão, não fala perda, parece que ele morreu. Então, realmente, essa expulsão. Mas aí tomou logo o gol também na sequência. Só que aí depois, Léo, foi um CSA muito pouco efetivo, né? O Botafogo se defendeu muito bem durante todo o jogo. E olha que a defesa do Botafogo não é uma grande defesa assim, mas conseguiu se portar muito bem. O CSA também não ofereceu muito perigo. E eu acho que se tivesse com a mais, né? Se tivesse com o time completo, né? O time completo, o Botafogo teria feito uma partida muito melhor, né? Exatamente. E a questão do Botafogo agora não fica nem para posição, fica para classificação mesmo. Isso. O Botafogo tá na 4ª colocação com 29 pontos, tá com 4 pontos de diferença para o Náutico, que é o 9º colocado. E o São Bernardo tá em 8º também, tem a mesma pontuação do Náutico. Então fica aí o Botafogo, a questão que aconteceu até mesmo na temporada passada, né? De precisar uma vitória carimbar, como aconteceu na temporada passada, precisava de uma vitória. Eu lembro que eu fui até lá no Almeidão assistir Botafogo e Figueirense. Botafogo, se vencesse, estava classificado, foi lá, empatou, e aí foi ultrapassado depois pelo Aparecidense. A questão é justamente essa. Botafogo vai ter um jogo em casa contra o Confiança. Não é um jogo tranquilinho. Mas Confiança também não é um dos mais difíceis da Série C. É uma equipe também que está buscando a classificação. Ainda dá para acreditar o Confiança, né? Tem 22 pontos. Só que aí o Botafogo tem essa obrigação de garantir essa vaga diante do seu torcedor. O Botafogo não pode correr o risco de deixar essa classificação para a última rodada. Fora de casa. Como aconteceu na última. Exato. O Botafogo, um empate, não é para entrar em campo com mentalidade de conseguir um empate, mas um empate já consegue essa classificação. Só que aí o Belo tem que... E aí eu vejo isso. É uma última partida dentro do Almeidão, diante do seu torcedor, nessa primeira fase. Eu acho que para selar a campanha do Botafogo nesse primeiro momento da Série C. O Botafogo está a apenas 1 ponto do Brusque, que é o líder do campeonato. Ainda existe a possibilidade de se classificar como líder e, claro... Seria muito bom, daria uma vantagem muito grande para a fase de grupos, para a próxima fase. Porque enfrentaria, por exemplo, os times que estão em 8º, estão em 7º. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, o Botafogo iria pegar um grupo muito mais... e aí eu coloco sempre entre aspas, um grupo mais fácil, na teoria. Porque na prática a gente sabe que quando chega na próxima fase, parece que as equipes são outras, né? São outras. Muda completamente o cenário do campeonato. Mas é importante, acho que o Botafogo tá com coisas assim, tá com uma estratégia muito bem definida. Essa passagem do Felipe Surian, que eu ainda desejo que seja bastante duradoura à frente do Botafogo, tem sido realmente, a gente vê que é um trabalho bem feito, um Botafogo completamente diferente do início do ano. E eu acho que independentemente aqui agora, eu acho que o Botafogo vai se classificar e
do meu ponto de vista também, isso também já traz um ânimo a mais para a torcida do Belo, que eu acho que talvez pelo início do ano tinha péssimas expectativas para essa Série C. Não digo nem ano, digo começo de Série C. Exato. A expectativa talvez fosse bastante baixa e hoje eu tenho certeza que o torcedor do Belo é outro em questão de ânimo. Até o próprio elenco está mais confiante nesse sentido. Então, a expectativa para mim é excelente para a próxima fase. Eu concordo também. Eu acho que o Botafogo vem muito forte e acho que pode ter chances, dependendo da classificação, se terminar ali entre os 3 primeiros, vai ter muitas chances de conseguir chegar ali na Série B e a gente torce muito para que isso aconteça. Agora vamos falar de quem tá querendo chegar na Série C. Vamos falar do Souza e do Nacional de Patos, começando primeiro pelo Souza, que venceu o Atlético Cearense por 2-1, um jogo lá no Presidente Vargas. Venceu numa partida que eu diria tranquila. Eu acho que foi até mais fácil que o Falcon. Foi, com certeza. Acho que o Souza, inclusive, cada vez mais vamos dizer assim, cascudo na competição. O Souza, ele se torna essa equipe que a gente destacou desde o início da Série D, uma das favoritas para subir para a próxima fase. E tem mostrado isso, eu acho que já nessa fase agora de eliminatória. Não mostrou só apenas na fase de grupo, se classificando em primeiro do grupo, mas também mostra agora já nessa fase eliminatória. Claro, não vai achar que já está classificado. Mas é um grande resultado fora de casa. Muito. O Souza chega com essa vantagem de poder empatar diante do seu torcedor. Então, isso para mim é um exemplo fantástico da evolução e da própria gestão feita pelo próprio Aldeone, que a gente conversou com ele, né, Léo? A gente viu que as ambições do Souza ampliaram ainda mais desde o ano passado e que a gente vê que realmente vem se concretizando os fatos diante dessa grande temporada que o Souza faz. E é interessante a gente ver que nessa partida contra o Atlético Cearense, na reta final, nos últimos 15 minutos, o Souza poderia ter feito 2-3 gols, cara. Perdeu muitos gols, mas pelo menos conseguiu sair com 2-1, com uma vantagem. Agora vai jogar tranquilo em casa. Espero não ter mais sustos. Souza gosta de dar susto no Marizão, né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Já o Nacional de Patos vai ter agora uma missão muito mais complicada. Vai enfrentar o Ferroviário lá no Presidente Vargas. Diferente do jogo contra o Atlético Cearense, vai ter gente lá no Presidente Vargas, muita gente. Exatamente. E mais uma coisa que eu achei interessante nesse último jogo. O Ferroviário mostrou que tem capacidade de bater de frente. Obviamente, a gente viu um Ferroviário com uma qualidade melhor, eu vi jogadores melhores, uma qualidade técnica melhor, mas taticamente o Nacional de Patos também é muito eficiente. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, mas muito difícil. É preciso ter um plano para essa próxima partida, né? Sim, a estratégia correta. Precisa ter a estratégia correta e aí eu acho que vai ter a semana toda para se pensar e treinar isso daí. Eu espero que não seja a mesma estratégia que ele usou contra o Asa de Arapiraca. Isso, não pode. Que não deu certo. Não pode respeitar demais o Ferroviário. O Ferroviário é o tipo da equipe que se você deixar jogar, vai engolir qualquer equipe aqui na competição na Série C. O Ferroviário é disparado, e a gente vê isso pela campanha, não perdeu na competição ainda, é a equipe mais qualificada deste Campeonato Brasileiro da Série D. Posso dar um alento pro torcedor do Nacional? O Ferroviário, né, uma equipe do Ceará, e no Ceará tem um torneio muito interessante que é a Copa Fares Lopes. Neste momento, a Copa Fares Lopes acontece. E, inclusive, o Ferroviário perdeu a sequência de vitórias, sem perder, no caso, né? Perdeu essa sequência para o Pacajus. Olha aí. Perdeu aí, se eu não me engano, foi 2-0. 2-0 pro Pacajus. E agora, nesta quarta-feira, amanhã, vai enfrentar o Pacajus de novo. Então, fica aí a questão aí. Será que o Ferroviário vai vir completamente bem fisicamente para essa partida? Vamos ver o quanto esse torneio pode afetar a campanha do Ferroviário na Série D. Exato. Eu diria que até mesmo Iguatu e Pacajus, que estavam disputando essa competição antes de começar essa fase mata-mata da Série D, na fase de grupo já estava acontecendo essa Copa Fares Lopes, o Pacajus e o Iguatu estavam jogando. E eles também tiveram um pouquinho de dificuldades numa época. Principalmente o Pacajus, que uma época que estava liderando o grupo A3, que tinha o Souza, que tinha o Nacional, o Campinense,
teve mais dificuldades, né? Então vamos ver se isso vai determinar alguma coisa. É esperar para ver o que é que vai acontecer, mas que a missão do Nacional de Patos não é fácil. Eu acho que chegou talvez o grande momento da temporada para o Nacional de Patos. Eu acho que se conseguir esse resultado contra o Ferroviário, minha nossa, eu acho que o Nacional de Patos... Foi o que eu disse semana passada. Se ele passar do Ferroviário, ele tá na Série B. Exatamente. Na Série C, no caso. Não, vai chegar gigantão para a próxima fase. Vai chegar... A gente não pode dizer certas expressões aqui no nosso podcast, claro, sempre em respeito ao nosso telespectador. Certeza. Vai chegar vibrando, tacando pau, pedra e o que tiver mais na próxima fase da competição. Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Pulando da Série C e da Série D para a Série A. Fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e agora, Ramon, a gente vai deixar fluir, falar do que tiver de interessante dessa embora. Série A. É uma delícia falar de Série A. Vamos lá. Olha, primeiro vamos só tirar o elefante da sala, que é o Botafogo. Meu amigo, Botafogo tá com 13 pontos de vantagem pro Palmeiras, que é o vice-colocado. 13, não perdeu nem empatou nenhum jogo em casa, ganhou todos. A melhor campanha da história. Melhor campanha da história do primeiro turno. E a questão é o seguinte... Eu acho que esse ritmo vai diminuir. Eu tenho certeza disso, vai diminuir. Mas não sei se esse nível menor é o suficiente para ele terminar em segundo, terceiro ou em qualquer outra posição. Para ser sincero, minha perspectiva e aí eu vejo muito torcedor falando isso. Não sei se é porque o pessoal tá meio desanimado, mas enfim. É porque, veja... Qual é o cenário? Qual é a equipe que está brigando por título nesse exato momento? As equipes estão brigando por título nesse exato momento com a equipe do Botafogo. A gente tem o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, e a gente não pode descartar o Bragantino e o Fluminense, porque estão colados aí junto com esses outros times com uma diferença baixa. Mas, cara, se a gente pegar a realidade desses clubes, a gente tem Fluminense na Libertadores, a gente tem Palmeiras na Libertadores, a gente tem o Flamengo ainda na Copa do Brasil e vivendo um momento de crise, que a gente não pode negar. E a gente também tem o Bragantino disputando a Sul-Americana. Caiu, não foi? Pro América. Foi meu, perdão. Isso, pro América. Mas, enfim, todas essas equipes basicamente acabam dividindo a sua atenção com outras competições. E o Botafogo, cara, apesar de estar na Sul-Americana... Eu estaria nem aí pra Sul-Americana. Mas, cara, é impressionante. A equipe tá muito concentrada no Campeonato Brasileiro. Agora sem Tiquinho. A última partida contra o Internacional, assim, mostra a condição do time pro campeonato. Mentalidade forte, virou um jogo que teve ali o primeiro gol, uma falha talvez do melhor goleiro da competição. Bom ressaltar que o gol saiu de uma falha. Uma falha. Não foi, o Internacional não saiu tocando a bola, envolveu o Botafogo e fez o gol. Foi uma falha. E aí você vê isso. Claro, eu acredito também que vai diminuir o ritmo para essa próxima fase da competição, mas assim, tá num nível tão alto o Botafogo disputando esse ano, é uma coisa tão fora do normal, a gente não tá habituado a ver uma coisa tão realmente tão primorosa como foi esse primeiro turno do Botafogo, que realmente os torcedores dos clubes estão já entregando os pontos e dizendo que quem vai ser campeão vai ser o Botafogo. É o melhor ataque e a melhor defesa. Veja. O time que menos empatou e o que menos perdeu e o que mais venceu. E aí é difícil você criar esperanças diante dessa situação. Mas é claro, a gente vai ver o restante do campeonato. É um momento delicado, a equipe perdeu seu principal jogador, que é o Tiquinho, o homem-gol. Vamos ver se o Diego Costa, que chegou, vai conseguir suprir essa ausência. Mas é um Botafogo que até então é unânime na competição. Favoritaço, disparado, para poder ser campeão esse ano do Campeonato Brasileiro. Ramon, eu diria que também tem uma outra campanha que eu acho interessante aqui, é o Grêmio. O Grêmio tá em terceiro colocado e é uma equipe assim que até surpreendeu um pouco, porque vinha da Série B, né? E a gente sentia o que se poderia deixar a desejar, se poderia ter esse tipo de dificuldade. Mas, obviamente, o Grêmio se reforçou muito bem. Trouxe Luizito Soares, trouxe outros jogadores, desenvolveu os jogadores que já trouxe da Série B. Lembrando que o Grêmio não veio como campeão. Isso. Né? Então, ele se reforçou muito nessa temporada e está fazendo uma grande campanha. É interessante a gente ver como o Renato Gaúcho tem a aura do Grêmio, né? E ele conseguiu recuperar
essa equipe, esses jogadores. E tá aí disputando, provavelmente vai jogar Libertadores, né? É bem provável que vai jogar Libertadores no ano que vem. E eu considero também uma campanha muito boa. E aqui, Léo, eu destaco tanto a administração do elenco, que o Renato Gaúcho tem, inclusive, dando essa oportunidade novamente pro Luan, que eu achei muito bacana. Sim. Eu vejo, pelo menos a última partida que a reestreia do Luan com a camisa do Grêmio, é um Luan que pelo menos queria estar participando do jogo. E a gente espera que realmente as coisas possam acontecer da melhor forma possível para ele lá. Mas eu destaco isso porque se a gente pegar o time do Grêmio, apesar dos reforços, apesar do grande nome de Luizito Soares, mas é uma equipe que, de certa forma, ela não tem o estrelato de outras equipes como o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, que são equipes que a gente já vê aí no topo do futebol brasileiro nos últimos anos. Mas é uma equipe que quando você assiste o jogo e quando o Grêmio consegue encaixar bem sua partida, consegue fazer uma grande partida como fez agora contra o Fluminense, consegue fazer uma grande partida como fez até mesmo contra o Flamengo dentro do Maracanã, quando perdeu no Brasileirão pro próprio Flamengo, mas foi uma partidaça que o Grêmio fez. Infelizmente foi um dia que a bola realmente não entrou, mas foi uma grande partida também. E você vê que é uma equipe que está bem treinada, tem uma estratégia de jogo bastante definida pelo Renato, com a cara do Renato, esse time. E eu acho o seguinte, que é de se parabenizar também a administração do Grêmio nesse ponto, porque não é fácil, Léo, você chegar já da Série B lutando por objetivos tão altos como o Grêmio está lutando. E vivo na Copa do Brasil. Exatamente. Joga amanhã contra o Flamengo. E que pega o Flamengo diante de um cenário complicado. É difícil vencer o Flamengo no Maracanã, principalmente tirar uma diferença de 2-0, mas o Grêmio, diante desse cenário, principalmente do Flamengo, de crise, pode conseguir com certeza essa classificação. Às vezes isso acontece sim. E assim, tradicionalmente falando, a gente já viu situações como essa acontecerem com o Flamengo. O Flamengo tinha uma vantagem na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense e depois tomou uma peada. Então assim, eu falo isso porque é de se destacar também essa campanha, Léo, e realmente não é fácil para uma equipe que sobe da segunda divisão fazer uma campanha tão primorosa como tem feito o Grêmio. A gente tem o Vasco, que também subiu, que tinha dinheiro para poder investir no elenco. Investiu mais de 100 milhões. Investiu, mas que não tem os resultados. Calma que a gente vai falar do Vasco. Vai falar. Ó, vamos passar aqui. A gente tá aqui nesse assunto de equipes que estão surpreendendo. Eu não vou nem entrar aqui no mérito. Você quer falar dele, né? Mas a gente já falou tanto. A gente já falou no último programa, mas a gente vai só dar uma citada. O Cuiabá, dentre as equipes que estão fazendo um grande campeonato, o Cuiabá é uma equipe que está surpreendendo muito. A gente não sabe, como a gente falou no último programa, se isso vai continuar, se isso vai ser algo recorrente. Mas, se você quer ouvir sobre o Cuiabá, vá no outro programa. A gente falou muito sobre o Cuiabá, mas fica aqui o nosso detalhe de que o Cuiabá é uma grande equipe até o momento. Uma outra equipe que eu queria falar, já que a gente está nesse assunto de equipes que estão surpreendendo, estão mostrando seu valor, é o próprio Bragantino. Perfeito. Bragantino que teve uma campanha bem michuruca na temporada passada. Bem marromeno mesmo. Foi a última temporada do Barbieri. Eu ia falar Pochettino, né? Não sei de onde que eu tirei. Meu Deus do céu. É porque ele é o Pochettino brasileiro. É verdade, é verdade. Lembra muito, viu? Lembra muito, não ganhou nada. Não, mas nem o Pochettino. Então pronto. É igualzinho. Só ganhou o campeonato francês, que é... Não, quando o Pochettino tava lá, o PSG não foi campeão, não. Foi não, o campeão francês? Foi sim. Não, foi não. Foi a temporada passada, pô. Não, o Pochettino não tava na temporada passada, não. Quem tava na temporada passada não foi o... Pochettino. Não, o francês, que era do Saint-Étienne. Ah, é verdade. O Pochettino foi da outra temporada que não ganhou. Mas ele deve ter ganhado Supercopa, Copa, alguma coisa assim, não é possível. Deixa eu ver aqui. Não, puxa aí que eu fiquei com curiosidade. Sobre o Bragantino, tá fazendo uma temporada muito interessante. Cara, é interessante a gente falar do Botafogo porque é um time empresa. Logo, um time, principalmente a Red Bull, que é um dos maiores conglomerados de futebol do mundo, ao lado do Grupo City, né? Grupo City, que tem o Bahia, agora tem o Bolívar, o Manchester City, enfim. O próprio Bragantino, ele passou por uma revitalização agora, vendeu alguns jogadores, como o próprio caso do Arthur. Alguns jogadores entram, alguns jogadores vão. Chegaram outros, voltaram outros, como é o caso do Léo Ortiz, que saiu, depois voltou. Chegaram outros jogadores, como é o caso do Juninho Capixaba, como o do Borbas. Enfim, vários jogadores chegaram.
mas a equipe sempre tá mantendo esse nível, né? Na temporada passada eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas a questão justamente dessa temporada é que depois que o Caixinha assumiu a equipe, o time realmente evoluiu, cresceu. E aí a gente tá vendo um Bragantino muito competitivo. E é interessante a gente ver que é um time que não possui estrelas. Não tem um grande jogador, não tem um grande salário. E por isso a gente tem que ressaltar o quanto o Bragantino tem uma gestão de qualidade. E é isso que a gente sempre bate aqui no Mais Fute. A gente fala sempre sobre as equipes paraibanas. A necessidade de você ter um projeto. De você ter a capacidade de desenvolver jogadores. De desenvolver um plano de negócios também, uma temporada planejada. Então, o Bragantino tá se mostrando muito competente nisso. Você tá doido pra falar do PSG? Não, é só pra eu falar que realmente eu errei. O Pochettino tem o título da Ligue 1, da Copa da França e da Supercopa da França. É porque foi em 2021 que o Lille ganhou. Realmente eu havia me esquecido. Foi na pandemia. Foi esse detalhe. Mas enfim, comentando só sobre o Bragantino, inclusive empatou ontem com o Vasco, né? O Vasco da Gama. Mas, só para destacar, Léo, que apesar de ter perdido o treinador, que talvez tenha, acho que vou dizer assim, ter dado um salto no projeto do próprio Red Bull, né? Mas mostra também que a consciência da gestão tinha esse intuito de continuar crescendo e desenvolvendo. Traz um novo treinador para o lugar do Pochettino. A equipe do Bragantino mantém a mesma ideia de ter jogadores que, de certa forma, são projeções para o futebol brasileiro e mundial, mas que já tem alguns jogadores que são realidades. O próprio Juninho Capixaba, essa temporada, tem se tornado um grande líder dentro do elenco e um dos grandes jogadores de futebol brasileiro. Talvez eu até ouse aqui dizer que é o melhor lateral esquerdo deste campeonato brasileiro. No Fortaleza ele já era muito bom. Exato. E aí aqui no Bragantino ele está mostrando também uma liderança na posição. Nós temos também ali o Matheus Fernandes, é o volante, rapaz. Jadson. Não. Tem. Eita, agora me fugiu o nome. Mas eu acho que é o Matheus Fernandes, gente. Sim, ele joga lá, pô. Pronto, que aí tem também esse papel de liderança dentro do time. O Matheus Fernandes, isso mesmo. Tem um papel também de liderança dentro da equipe. O Matheus Fernandes, que é um jogador que já rodou o mundo, se a gente pode dizer assim. Mas que... Barcelona, exato, né? Foi uma grande promessa do futebol brasileiro. Talvez não cumpriu com aquilo que a gente esperava. Tem 25 anos de minha idade, ainda é novo. Muito. Mas, assim, a projeção era muito maior. Mas também exerce um papel de liderança dentro da equipe. E assim, você vê um Bragantino começando a se organizar. Quando eu digo que começa a se organizar depois de certas perdas de jogadores importantes para o próprio plantel. Mas assim que a gente destaca essa grande campanha que faz esse ano. Ramon, a gente falou aqui de times bons aí, times que estão evoluindo. Vamos falar das desgraças. Vixe Maria. Bora começar. Eu quero puxar aqui primeiro. Primeiro vamos ressaltar que tem algumas equipes aí que estão fazendo campanhas ok, né? Como é o caso, por exemplo, do Fluminense, do Atlético Paranaense. O Flamengo, pro nível do Flamengo, é ok. A campanha, né? Apesar de todos os embrólios que teve, né? A sequência teve uma vitória dos últimos 5 jogos. Mas, querendo ou não, o Flamengo ainda teve uma sequência muito positiva ali, mesmo que não mostrasse tanto futebol. Vamos falar de alguns times que estão decepcionando, na minha opinião. E eu queria começar com o Internacional. Certo. O Internacional, concordo. O Internacional fez uma campanha surpreendente no ano passado. Terminou na 4ª colocação, chegou à Libertadores e ainda tá vivo na Libertadores. Eu acho que, inclusive, com muita moral depois de ter tirado o River. Muita moral que tirou o River e terminou em primeiro colocado. Isso. Eu acho que a campanha do Inter decepciona o torcedor no brasileiro porque realmente se é uma equipe com tamanho potencial, né? Inclusive, tem bons jogadores no seu elenco, bons de verdade. Chegaram agora muitos bons jogadores, né? Mas já tinha quando o Mano o time Menezes... mais internacional do Campeonato Brasileiro. 6 jogadores do time, acho que 6 a 5 do time principal. Fazendo jus ao nome. Mas a questão do Internacional é que eu acho que ele alcançou o teto com o Mano Menezes. Foi. Eu acho que o Mano Menezes não poderia tirar mais daquele elenco do que ele já tirou. Já fez uma campanha muito boa no ano passado e eu achava muito difícil ele repetir isso no outro ano. Geralmente porque o sarrafo fica maior. As cobranças ficam maiores. E aí você tem que entregar mais. E muitas vezes é difícil você
É aquele famoso ditado. É muito mais difícil você ficar no topo do que chegar no topo. Chegar no topo, é verdade. Então, esse é o caso, por exemplo, Abel Ferreira conseguiu chegar no topo e se manter no topo. Exato. Mostrando sua qualidade, mostrando a excelência do Palmeiras na gestão. Tem oscilações, como qualquer equipe sempre encontra, mas o Palmeiras consegue se manter. Assim como o Fortaleza também. Exato. Pegando um outro cenário de não ter títulos, né? Não ter muitos títulos a nível nacional, como é o caso do Fortaleza. Mas tem fazendo grandes campanhas. Mas grandes campanhas na Copa do Nordeste, Cearense, tá aí, pentacampeão. Na Sul-Americana também chegou nas quartas finais de maneira inédita. Exatamente. E já que a gente falou aqui do Internacional, a gente pode puxar pro Fortaleza também. Isso. Que é uma campanha que eu acho que tá me decepcionando um pouco. Eu acho que Pelo que a gente viu o Fortaleza no último ano, né, Léo? Exatamente. Eu acho que o Fortaleza ficou um pouco assim, flertando demais na época quando estava na Libertadores, agora na Sul-Americana. Mas perdeu muitos jogos, perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Bragantino de 3-0 em casa, sabe? São derrotas bem doloridas. E eu acho que a questão do Fortaleza eu acho que é limitação de elenco também. Talvez. Eles trouxeram alguns jogadores, como até mesmo o próprio Marinho, Isso. o Machuca, que é um nome muito complicado. Machucou, inclusive, o Santos no final de semana. Com certeza. E eu acho que falta um pouco de capacidade do elenco pro Fortaleza conseguir, assim, ascender muito mais. Mas também tem um elenco muito bom. Tem. Mas eu acho que falta ainda... Eu não sei É limitado, né, Léo? É limitado. Eu não sei o quanto o Vojvoda deixou a desejar um pouco, sabe? Eu acho que ele é um treinador, eu já acompanhei muito o Fortaleza. Ele é um treinador que assim, é meio doido. Ele faz muitas mudanças, ele não tem um elenco, ele não tem um time titular fixo, apesar de ter seus preferidos. Então, eu não sei o quanto o trabalho do Vojvoda já pode estar chegando no final. Sim. Né? A gente tem que olhar isso com calma, até porque os melhores trabalhos uma hora acabam também. Sim. Né? Eu queria também agora falar sobre o Atlético Mineiro, o Galo, porque assim, Muito me bom. Decepciona a campanha do Galo este ano, de maneira geral. Claro, acabou sendo eliminado para o Palmeiras, que é na Libertadores, acho que talvez uma das equipes mais cascudas dos últimos anos. Mas me decepciona porque o Atlético ele montou elencos nos últimos anos para isso, né, Léo? Para conseguir esses títulos importantes. E aí decepciona no Brasileiro, acaba saindo cedo na Libertadores, ainda na fase de oitavas, né? Que saiu pro Palmeiras. Sim, isso. Isso. E aí, enfim, isso acaba decepcionando bastante o torcedor. Eu acho que essas das campanhas das equipes com mais investimentos, vamos dizer assim, Sim, a gente vê que é mais decepcionante. Vamos Agora, falar de quem tá literalmente no inferno. Primeiro, eu queria tirar aqui uns elefantes da sala. Adoro essa expressão, elefantes da sala. Porque, assim, Goiás e Bahia são duas equipes que estão brigando para não cair. Uhum. Mas a questão de Goiás e Bahia é o seguinte: possuem limitações. Goiás tem um elenco muito limitado, investimento muito baixo, um trabalho recente. Então, obviamente, vai ter muitas dificuldades. Inclusive, eu acho que é um forte candidato a cair. O Bahia é uma questão diferente. O Bahia tá num processo de transição. Tá. É como se que a pessoa que acompanha NFL, NBA, sabe muito bem isso quando um time vai tancar. Um time tá tancando, né? Isso nos esportes americanos, eles estão jogando, eles estão num processo de transição para que eles possam ter posições mais altas no draft. No recrutamento de jogadores então, do futebol universitário, geralmente o elenco fica basquete bastante universitário. Limitado, com jogadores mais novos. Assim, e é o caso do Bahia. Mas eu acho que o Bahia, na temporada que vem, caso se mantenha na Série A, vai evoluir muito. Não, vai, porque o projeto do City pro Bahia é ótimo. Grandioso, né? Mas assim, Léo, desses clubes ainda... Fale do Santos, por favor. Eu acho que o Santos é das equipes que estão, inclusive, hoje na zona de rebaixamento. É o que tem o pior futebol do Brasil. A gente já falou algumas vezes aqui do Santos, né? Mas eu acho que o principal ponto é a diretoria, né? É a diretoria do Santos que não entende a necessidade do clube no momento, né? Eu acho que manteve-se um grande tempo o discurso de que porque a gente está em situação financeira delicada, estamos focando em pagar os salários em dia. Investimentos ruins. E aí no ano, como eu já disse aqui quando a gente falou do Santos, no ano que o Pelé morreu, o maior ídolo da história do clube, o maior nome da história do futebol, a equipe faz uma campanha a pior da sua história até o momento.
assim, decepcionante. 18 pontos em 19 jogos. Apenas são quantas? São 4 vitórias apenas. 4 vitórias. Né? Precisa de 9 vitórias. É justamente a quantidade de derrotas que o Santos tem, que o Santos precisa ganhar no próximo turno para conseguir garantir. Metade do turno. Enfim, situação muito delicada. Acho que talvez desses clubes assim que estão brigando para não cair, que estão mais na parte de cima, é a que tem a realidade mais difícil. E agora tem as questões de Marcos Leonardo e David Washington, isso, né? O David Washington basicamente já vai sair do clube, né? Basicamente é bastante caminhado. Marcos Leonardo está com uma situação complicada porque ele queria sair essa temporada. O clube prometeu que ele ia sair, mas agora com a saída precoce do David Washington, o Santos segurou essa saída do Marcos Leonardo essa temporada. E aí o jogador queria contar com a palavra do clube, não contou, ficou um pouco chateado. Estava afastado por ele, né? Mesmo ele não queria jogar. Foi reintegrado agora, já está treinando, provavelmente vai jogar no próximo final de semana. Ele provavelmente será o salvador do Santos. É um dos nomes, assim, o Santos está negociando com alguns outros nomes de peso, que eu sinceramente, eu não acredito que venha, mas para ver se consegue dar uma reforçada nesse elenco para essa segunda fase do Brasileiro, para ver se consegue realmente esse feito aí histórico. Já quem trouxe reforço de peso mesmo foi o Vasco. Fechou com Payet. Payet, cara, eu posso estar ficando maluco, mas ele chega pra ser um dos melhores do futebol brasileiro. Cara, o Payet, mesmo com a idade que tinha, quando jogava pelo Olympique de Marseille, ele ainda destruía muito na França. E ele é um cara muito técnico. Eu diria que ele é um Otero melhor. Não, e eu acho que... Em questão, assim, de capacidade de finalização, de falta, escanteio. Não, e ele vai... Talvez ele seja uma peça fundamental que falta pro Vasco. Ele vira um líder, né? Um líder organizador naquele time. O time do Vasco não tinha esse camisa 10, né? E talvez ele chegue para poder justamente preencher esse espaço que tava faltando no Vasco da Gama. Exatamente. E eu acho que o Vasco trouxe algumas peças interessantes. E eu acho que o Vasco vai dar uma melhora. Vai. Né? Eu não vou querer repetir a cena de quando eu falei da contratação de Pipico, mas o Vegete, que é o atacante que o Vasco contratou, são 2 partidas, 2 gols. Ele é o jogador que você não precisa assistir muitos jogos para entender que o cara cheira gol, né? Pra gente não repetir a cena do programa de Pipico. Sim. Mas o cara, velho, é aquele tipo de jogador, Léo, que o atacante, que a bola pode vir do jeito que tiver vindo. Ele vai arranjar um jeito de chutar. Entendeu? E eu acho que o Vasco precisava de um atacante com essa mentalidade. Com todo respeito ao Pedro Raul, que agora me parece que está fazendo agora boas partidas no México. Mas talvez acho que o Vasco precisava de um jogador mais aguerrido e com mais faro de gol para sair dessa situação. E a questão do Vasco é que ele tem um bom elenco. Não vem torcedor aqui falar que o Vasco é uma piada. Cara, Léo Piton e Léo Pelé são, cara, são 2 bons jogadores. Você tem o próprio o Gabriel Peck. Jair, você tem o Jair, que ano passado era titular absoluto do Atlético Mineiro. Sim. Eu gosto muito do Marlon Gomes. Gabriel Peck vem fazendo também boas partidas. São bons jogadores. São. Eu acho que o próprio Léo Jardim é um bom goleiro também. Sim, com certeza. Eu acho que o próprio Ramon Dias, que chegou agora, ele vai conseguir dar uma equilibrada. A questão é essa. O Vasco se movimentou e tá lutando para não cair. Tá lutando. Ele trouxe o Medel também, né? O Medel, que é um cara experiente. Tá aí na zaga. Exato. Eu acho que o Vasco tá fazendo apesar da situação tá ser pior que a do Santos. Isso. 13 pontos, o Santos tem 18. Mas o problema é justamente isso. Quem assistiu ontem, por exemplo, o jogo do Vasco contra o Bragantino, tem uma esperança. Pau a pau. Tem uma esperança. Agora, quem assistiu a partida do Santos contra o Fortaleza ficou desesperado. Léo, foi um fumo tão grande, Léo. Ave Maria. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Mas a gente vai continuar de Santos, de certa forma. Vamos mudar de assunto aí, Marcelo. Pois é, vamos falar dele. Dele, que é referência aqui no nosso cenário, né? Pra quem não sabe, essas imagens aqui estão coladas nos nossos notebooks. A sua, inclusive, mudou, né? A minha mudou. Antes era do Didico. Que Deus perdeu essas pessoas ruins, porque é um negócio que eu acho muito marcante. E é isso justamente que a gente coloca aqui nessas imagens. São coisas marcantes. Eu botei agora do Armeration,
Porque foi um negócio que eu acho... Contra o próprio Santos, né? Contra o próprio Santos, que foi foi um dos melhores jogos que eu vi da minha vida. 3 gols de Robert. Foi maravilhoso. Armeration. Cara, foi maravilhoso esse jogo na Vila, com o Neymar. Foi. E, enfim, essa época também do Palmeiras eu achava muito boa, apesar de ser uma época também muito complicada do Palmeiras. Cleiton Xavier era o camisa 10, né? Cleiton Xavier jogava muita bola. Eu gostava muito dele também. E é justamente por isso que a gente vai falar do Neymar. Neymar, ele tem uma importância tão grande nas nossas vidas. Eu acho que uma pessoa que, por exemplo, eu vou usar uma das piores referências, que é pessoa que acompanha Choquei no Twitter, no Instagram, que às vezes quando o perfil posta alguma coisa relacionada ao Neymar, é sempre uma galera que não... A maioria ali não sabe de futebol. Isso. Não entende de futebol. E eles sempre vão falar do Neymar, vão falar isso, vão falar aquilo. E é algo que é só... Quem acompanha futebol brasileiro, quem acompanhou desde pivete, sabe explicar que é você assistir o Neymar, principalmente você que é torcedor do Santos. Quando o Neymar tava quebrando, foi a época que eu tava começando a gostar de futebol. Eu tinha 10, 11 anos, sabe? E você tinha um pouquinho mais. Mas mesmo assim você ainda tava formando o seu gosto do esporte. E o Neymar, ele teve essa importância não só pelo Santos, até mesmo jogando pelo Santos. Eu era torcedor do Palmeiras, rival do Santos. Mas o Neymar, ele já tinha esse papel fundamental. Ou seja, e aí depois ele foi evoluindo para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, sendo o craque da seleção por 2, 3 Copas. Então, é algo muito marcante na nossa vida e é por isso que a gente vai falar muito dele. Mas a questão é que ele ficou numa sinuca de bico no PSG, né? Ficou. Só para a gente contextualizar também um pouco do pessoal que está assistindo. Acho que o pessoal que assiste, que realmente gosta de futebol, sabe a importância que Neymar tem para o futebol brasileiro. Porque a gente, quando fala disso, a gente fala questão de ídolo, né? Talvez as pessoas não tenham mais isso na referência, principalmente os mais novos, porque a gente, depois de Neymar, a gente não teve no futebol brasileiro um jogador que conseguiu mobilizar tanto a torcida brasileira como o próprio Neymar, que deu tantas esperanças de um novo título mundial como o próprio Neymar. Neymar foi uma febre, né? Crianças faziam moicano por conta do Neymar. Neymar, inclusive, Léo, isso eu acho até um fato curioso, só pra gente entrar num assunto propriamente dito. Neymar não disputava a bola de prata, que é um dos principais prêmios do Campeonato Brasileiro, né? Dos melhores do ano. O Neymar não disputava, porque se ele disputasse todo ano, ele ia ganhar o melhor do Campeonato Brasileiro. E aí ele não entrava, ele não recebia essas premiações individuais. É baseado em estatística, né? Isso. E aí os caras não colocavam o Neymar nisso para que os outros pudessem disputar, né? Isso é um fato interessante para você ter noção do quanto o Neymar foi um jogador fora da curva. E a questão é diferente do que acontece muito hoje em dia. O Neymar ficou muito tempo no Brasil. Ele jogou 2009, 10, 11, 12, 13. 4 anos. Você pega, por exemplo, o caso do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior nem jogou direito um Brasileirão Eu contei errado. 9, 10, 11, 12, 13. 5 anos. Foi. Eu sou ruim de então, matemática. enfim, Neymar tem essa importância. E aí eu falo como torcedor do Santos. Foi o principal ídolo. Eu sou de 98. Tenho ainda muito fraco na minha memória, mas eu me lembro que quando o Santos de Robinho e de Diego ganhou, né, foi bicampeão brasileiro, eu me lembro, eu me tornei santista nessa época. Existia esse fanatismo, mas não é nada perto do que a minha memória tem do próprio Neymar, que o país ficou indignado quando ele não foi para a Copa do Mundo de 2010, né? Então, são situações. E aí, a situação do Neymar foi o quê? Neymar, ao longo de toda a carreira dele, principalmente... Ele sempre foi envolvido em bastante polêmica por conta da vida pessoal dele. Muito. E aí, em Barcelona, ele foi ídolo. Ele chegou realmente ali, talvez, o topo da carreira dele, o mais alto nível de futebol. E aí, ele tomou uma decisão... 2015, 16, né? Exato. E ele tomou uma decisão de sair do Barcelona, que era um clube que ele sempre desejou estar, para poder ter um time onde ele seria meio que o principal jogador do time. E em Barcelona isso não aconteceria por conta que existe o Messi. E aí, eu até estava vendo depois uma entrevista do próprio Luizito Soares, que ele e o Messi conversaram com o Neymar durante o período das negociações, falando: pô, Neymar, se você quer ser melhor do mundo, a gente te faz melhor do mundo. E Neymar, mas não sei o quê. E aí, só que aí qual era o ponto? Eles tentaram convencer o Neymar de não ir para o PSG. Veja só, e quando eles viram que não tinham mais o que fazer para que Neymar não fosse, não saísse de Barcelona, eles começaram a tentar convencer o Neymar de ir para outro clube. Então, Messi e Suárez vai para a Inglaterra, que o nível é maior, não vai para a França. E aí o Neymar, ele toma essa decisão junto com toda a equipe, né, que está por trás do Neymar, de ir para a França. E aí muitos
atrelam isso como uma escolha errada da carreira de Neymar. Gente, eu acho que talvez ninguém imaginasse que depois que Neymar fosse para o Paris Saint-Germain, Neymar ia conviver com tantas lesões. E aí, atrelada com aquela vida que ele tinha fora de campo, isso trouxe muitos pontos negativos para a carreira de Neymar. A gente pode destacar isso. Eu acho que, só pegando esse assunto, eu acho que a questão hoje que o Neymar vive no PSG é o seguinte: o PSG, o Luis Henrique avisou ao PSG que não quer contar com o Neymar. Isso. O Neymar queria ficar no PSG. Ele estava comprometido, participou da pré-temporada, viajou com a equipe. Inclusive, pelo que a gente assistiu um pouco, né? Assim, assistiu não, que a gente vinha acompanhando. O time, inclusive, estava sendo montado e eu acho que Neymar ia ser, talvez, a peça-chave com esse elenco. O elenco do PSG é muito Eu lembro que até saiu temporada. Notícias de que ele queria ser o melhor do mundo. Exato. Sabe? Tinha decidido isso para essa temporada e tal. E a questão é que foi repentino que o Luis Henrique falou, não pretendo contar com o Neymar. E é isso. Aí o PSG já descartou ele e o Verratti. Isso. E aí ele foi buscar algum novo time. Só que como a janela pro Brasil já estava fechada, pros Estados Unidos já estava fechada, que era um destino que ele queria tomar. Queria pelo estilo de vida. Que eu acho que também seria tão ruim quanto a Arábia Saudita, pela idade dele, mas seria menos pior. Porque é o seguinte, a Arábia Saudita tem aquela questão que a gente já comentou num episódio. Se você não acompanhou o episódio da Arábia Saudita, tá por aí. Veja aí no YouTube aí da Mais TV, veja aí no Spotify, que tem um episódio que a gente falou um pouquinho da Arábia Saudita. A gente não vai entrar muito nesse assunto porque a gente já comentou sobre isso. E a questão é que ele realmente ficou nessa sinuca de bico e não tinha o que fazer. Ele foi procurar uma equipe. Mas o ponto principal, eu acho que a gente tem que focar, é que o Neymar, as decisões, tudo que envolve ele, chegou nesse ponto. Por problemas que ele mesmo criou. Né? Você falou um pouco sobre a questão do comprometimento que ele tem, assim, até mesmo como um jogador profissional. O comprometimento dele, as lesões, a própria decisão de ir pro PSG na época. Obviamente eu tinha 16 anos, mas até hoje eu vejo assim, que não vejo como um erro. Eu acho que foi uma decisão. Eu não sei se foi a melhor decisão, mas foi uma decisão que pra mim eu achei boa. Eu acho que ele foi tentar um novo desafio, foi tentar fazer parte de um projeto que sonhava em ser vitorioso, tinha uma ambição, mas era um projeto patético também. Pra mim, continua sendo das equipes que tem mais investimento. O PSG, pra mim, é a mais desastrosa de todas. Patético. O Newcastle, em apenas 2 anos, já mostrou pra mim mais resultado que o próprio Paris Saint-Germain. Muito. Pra mim. Mas, enfim. Só que aí, qual o grande problema da situação toda do Neymar? A gente, no primeiro momento, quando a gente via as notícias circularem, eu ficava muito indignado porque, caramba, como é que o Neymar vai pra Arábia? Como é que o Neymar vai pra Arábia? Tem, caramba, a possibilidade dele se manter ainda na Europa num alto nível. O problema, gente, é porque o Neymar foi chutado da Europa. Entenda, o PSG não queria mais ele. E aí existe também a questão do Mbappé, que o Mbappé é sempre o maior sonho do PSG na atualidade. Existia esse desejo do Mbappé que o Neymar saísse do elenco. Pra não falar outra coisa, o Mbappé é um babaca. É um babaca. Retornou ao time feliz da vida. Aquele negócio todo. No mesmo dia, cara. Não teve nem a cara de pau exato. Ai, gente, estou pensando melhor. Não, ele já pisou no outro dia. No outro dia. Já deve estar treinando já. Exato. Não, feliz da vida. Sorriso no rosto e tal. Enfim. E aí, qual é o grande problema? Não é o problema do PSG não querer mais contar com o Neymar. É de nenhuma outra grande equipe da Europa ter buscado o Neymar. E o Neymar é um jogador de topo. Mas basicamente sai chutado da Europa. Sai chutado da Europa porque nenhum grande clube quis ele. E aí é que é o grande problema. Existia um interesse do Barcelona contra a vontade de Xavi, que era treinador. Tá? Mas aí o PSG não ia liberar. Assim, na verdade, o Neymar não quis pagar pra ver se o PSG ia liberar ele de graça. Diferente do que o Mbappé fez. O Mbappé bateu de frente e falou: eu não vou, vocês que se virem. Exatamente. Você não vai jogar esse ano. Não tô nem aí. E aí, isso que aconteceu. E enfim. Aí, acabou que a única proposta que apareceu foi a do Al Hilal, né? E aí era ele aceitar ou não aceitar. A janela já estava perto de se fechar, ele não tinha como ficar também esperando para ver se alguma coisa acontecia. E aí sai, de certa forma, chutado da Europa. E isso traz, e aí para todo torcedor brasileiro, acho que talvez pro futebol,
uma tristeza, uma dor. Porque, de certa forma, a gente sabe que o Neymar poderia ter feito mais, né? Eu assisti a Marcelo Beckler, da TNT Sports, falando que a gente não sabe, assim, pode ser que o Neymar esteja feliz da vida indo pro Al Hilal, porque lá talvez ele não vai ter aquela cobrança Ninguém tá feliz queria. indo para a Arábia Saudita. Não, mas assim, eu tô falando isso porque, tipo assim, até mesmo pro estilo de vida de Neymar. Neymar, ele já queria sair um pouco dessa pressão que ele vinha nos últimos anos. Pelo menos é o que a gente via. E aí, talvez ele esteja feliz, não sei. Pode estar contente com a carreira dele. Ele conquistou um título inédito para o Brasil, que é o título olímpico. Ele pode estar feliz, ele já foi campeão da Champions, artilheiro de uma Champions. Ele pode estar satisfeito com a carreira dele. Mas aí, para o futebol, o Marcelo Beckler fala isso, eu concordo com ele, Neymar deixa uma dívida. Deixa uma dívida de que poderia ter sido mais. Realmente, dessa geração, Neymar era para ter herdado a coroa de Messi e de Cristiano Ronaldo. Eu vi até um post depois dos príncipes que não quiseram ser príncipes, que era o Bale e o Neymar. Né? Eu acho que o Bale é uma situação ainda pior, porque o Bale hoje é jogador de golfe. E tinha total condições de ser um grande jogador, continuar sendo um grande jogador. Eu acho que a questão do Neymar é justamente essa. Você falou sobre essa questão de dívida. O Neymar, ele realmente deixou uma dívida com a gente. Mas eu também diria que é um pouco da nossa culpa. Eu acho que a gente botou muita pressão no próprio Neymar e a gente acreditou que ele poderia ser aquilo, sendo que talvez não seria o nível dele. A gente comparou ele com Cristiano Ronaldo e Messi, sendo que Cristiano Ronaldo e Messi não estavam no nível dele. A questão do Neymar é justamente essa. Ele deixou a desejar porque talvez não fosse o palco total para ele, assim como não foi para muitos outros jogadores brasileiros. Eu acho que o Neymar está a nível de comparação na seleção brasileira com Ronaldo Fenômeno e Romário. Na minha opinião. Eu acho que ele está, por mais que não tenha a Copa do Mundo, em nível de importância, ele está nesse nível. Não à toa que ele é o jogador atrás de Pelé. Em questão de números de gols. Não, ele tá à frente. Passou ele também. É o maior artilheiro da história da seleção. Ele já é, né? Ele já é. Pronto. Só para mostrar isso. O nível de importância, o Neymar, ele é o principal jogador desde Pelé. Ali junto com o Ronaldo. Também porque o Ronaldo simplesmente carregou o Brasil numa Copa do Mundo e levou sendo o melhor jogador para a final de outra. Eu acho que o Neymar, ele tá em pé de comparação com Romário, Ronaldo e Pelé. Aí você vem falar, e Ronaldinho Gaúcho, e Rivaldo, Kaká. Neymar passou esses caras, entendeu? Mas eu acho que faltou pro Neymar, e eu acho que eu digo já assim, eu acho que ele pode fazer mais coisas na carreira, mas eu já acho muito difícil porque ele já passou do auge. Ele deixou a desejar porque ele não estava nesse nível em que a gente pintava ele. Infelizmente, eu falo isso com dor porque a gente via a capacidade disso, a capacidade do Neymar, e ele não mostrou total poder que ele poderia mostrar. No meu ponto de vista, Léo, eu acho assim, eu vou discordar de você num ponto, que eu acho que Neymar tinha potencial sim. Eu acho que a escolha dele foi não alcançar esse máximo. Não, é justamente isso que eu tava querendo dizer. Eu acho que eu tô avaliando justamente na questão com as escolhas dele. Eu acho que o potencial dele era gigante. Se ele tivesse a própria destreza que tinha o Messi, que tinha o Cristiano Ronaldo, a gana que esses caras tinham, ele poderia ser muito mais. Só que aí entra uma outra questão. A gente tá falando de um jogador brasileiro. O que um jogador brasileiro representa? A gente já viu isso com o Ronaldinho, com o Adriano, com vários jogadores. É o jogador brasileiro. É a nossa realidade, é a nossa cultura. É por isso que o futebol não se desassocia, eu acho que eu falei isso, não se desassocia sobre a questão social. O jogador brasileiro é pobre, veio da pobreza. Ou seja, quando ele ascende, quando ele consegue aquilo, ele já chegou no seu santo graal. Então, eu acho que isso já vira um fator social do jogador brasileiro não ter a mesma gana. Eu concordo com você nesse ponto. Perfeito, Léo. Não, mas eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que o Neymar, ele não talvez uma escolha da carreira dele, talvez ele não quisesse. Às vezes a gente coloca pressão em alguns jogadores nesse sentido, que são projeções que muitas vezes o torcedor, a imprensa faz, mas às vezes pode não ser a escolha do atleta. Como eu falei, Neymar pode estar contente com a carreira dele, mas pelo que a gente viu o Neymar produzir, o que a gente via que o Neymar tinha de potencial,
de certa forma, a gente sente essa dívida com o próprio futebol. Eu já ouvi aí pessoal falando que são 2 anos de contrato dele com o Al Hilal. Aí dizem que ele pensa com 33 anos voltar para a Europa. Não sei se volta para ter uma preparação em alto nível no futebol europeu para a Copa do Mundo. Se ele baixar uns degraus, eu acho que sim. Eu não sei. Tem que ter essa humildade. O que vai ter daqui para frente na carreira do Neymar, eu não sei. O que eu sei é que hoje se torna essa decepção pelo que a gente viu que o Neymar poderia produzir e acabou não acontecendo. Ele assina, né? Exato. E eu vou comparar agora com o Ronaldo Fenômeno em relação à questão das lesões. Acho que talvez o maior potencial de um jogador que poderia ter superado o Pelé, e eu acho que talvez a grande maioria dos jogadores do futebol no mundo podem falar isso, foi Ronaldo Fenômeno. Sim. Acho que questão de potencial para ser... Para superar Pelé, Ronaldo tinha. Ele sofreu muito com lesão, né? Sofreu muito com lesão e também, às vezes, a própria escolha de vida também do próprio Ronaldo. Ronaldo também era muito festeiro, tá? Sim. Aí já entra na questão que eu falei do brasileiro. Da questão social que você falou, Léo. E aí eu destaco isso por quê? Porque, de certa forma, a gente não tem essa cobrança com o Ronaldo Fenômeno porque a gente viu o Ronaldo Fenômeno ganhar uma Copa do Mundo, chegar a um potencial muito grande. Mas, cara, Ronaldo, acho que com a mesma idade do Neymar, no 32 foi que ele retornou pro Brasil, entendeu? Então, assim, eu vejo algumas questões que eu acho que poderia ter sido um boom muito maior. Eu acho que realmente o Neymar ele poderia ter sido esse cara depois de Messi e Cristiano, que iria herdar essa coroa e que acabou não acontecendo. Eu fico muito triste, Léo, e assim... Cara, eu não sei explicar. A sensação é como eu falei, né, no início do programa. É como se eu tivesse num relacionamento com uma pessoa, essa pessoa tivesse me deixado por outra. E eu não aceito que esse relacionamento acabou. Eu só fico pensando nela a todo momento. Eu fico triste. Eu tô vendo Neymar na tela e eu tô quase chorando aqui nessa peste. Ó, Neymar. A gente falou... A gente não falou mal aqui do nosso queridíssimo Neymar. Mas a gente falou mal também, vai. Ele deixou muito a desejar, ele tomou decisões muito erradas. A carreira dele é repleta de um monte de polêmica. Principalmente extracampo. Principalmente neste momento, onde ele apoiou o Jair Bolsonaro. E eu não tô nem fazendo juízo de valor por ele ter apoiado o Bolsonaro, mas eu julgo por ele ter apoiado pelas motivações dele. Porque ele queria limpar, né, o que muitas pessoas dizem, né, não sou eu que estou dizendo, o que muitas pessoas falam é que ele apoiou o Bolsonaro para que o Bolsonaro pudesse limpar as dívidas que ele tem com a Receita Federal. É o que muitas pessoas dizem, né? Então, cara, é perigoso. O Neymar ali já teve essa questão recente. Eu acho que aí o ponto... Pra mim, de jogadores em geral, é porque o pessoal sempre fala, né? Tem que se manifestar politicamente. Eu sou meio contra nesse sentido aí. Eu acho que jogador não deveria, pelo menos assim, se envolver com essas coisas. Eu acho que isso prejudica qualquer atleta. Eu acho, na minha opinião, né? Prejudica qualquer atleta se posicionar politicamente. Se quiser fazer isso, pode fazer. Também não acho... Eu, como atleta, se eu fosse atleta, eu de forma alguma iria nas minhas redes sociais fazer isso. Eu acho que o grande problema do Neymar é porque Neymar foi atrelado a um cara festeiro, aí depois teve aquele caso com Nájila, aí agora a traição com a... Entende? São tantas coisas extra-campo, aí tem essa questão política, que quer queira, quer não. O Brasil tem cada pessoa tem suas preferências políticas, isso vai sempre segregar, você sempre vai ter pessoas que lhe apoiam e pessoas que não lhe apoiam. Mas foi tanta coisa extra-campo que aconteceu com o Neymar recentemente, até mesmo essas brigas internas com o próprio Mbappé, que já foram confirmadas e que existem. Quando chegou no PSG, teve problema com o Cavani. Então, veja assim, foi tanta coisa extra-campo, que aí, cara, isso, quer querer ou não, se torna uma bola de neve. E isso interfere também até mesmo na vida, assim, eu digo de forma geral, até mesmo no que ele faz dentro de campo. Mas agora, Ramon, eu queria até mesmo pedir permissão pra passar um pouquinho de pano. Passar um pouquinho de pano pro Neymar, porque se a gente pegar o período histórico do Neymar na seleção brasileira, quem era o jogador ao lado dele? Não tinha. Em questão, assim, de, tipo, capacidade de dividir o palco. Porque a gente tem, por exemplo, o Thiago Silva, que eu acho que na minha opinião, se a gente fosse montar um ranking de jogadores dessa geração, o Thiago Silva estaria à frente do Neymar. Em questão, assim, de ranking de jogador.
sabe? Óbvio que dadas as devidas proporções de zagueiro, de atacante, de importância... Eu acho que o maior dessa geração foi o Casemiro, mas pode... Então, eu acho que Thiago Silva e Casemiro estão à frente do Neymar. Bem lembrado, Casemiro. Mas a questão digo de relevância. Então, mas eu digo do Thiago Silva porque ele tem a mesma longevidade do Neymar, de jogar a Copa 2014, de estar ali desde 2010, 11, circulando na seleção. Eu acho que o Neymar, ele passou por um período onde ele estava sozinho, aguentando uma pressão enorme. Sim. De poder suceder o Ronaldo Fenômeno, que foi o maior depois de Pelé. De suceder também Ronaldinho Gaúcho. De suceder uma geração que estava passando por dificuldades além de econômicas do próprio país, mas também dificuldades vividas até mesmo na nossa geração, uma geração inferior, uma geração que estava sendo praticamente desintegrada do futebol brasileiro, toda indo para a Europa. Isso. Ou vindo com uma Europa muito forte, ligas europeias muito fortes e a brasileira em detrimento. Eu acho que o Neymar ele tomou esse protagonismo numa geração onde ele estava sozinho. Ou seja, a pressão que ele aguentou desde os 20 anos de idade foi enorme. Não, também concordo. Foi enorme. Isso eu falo, sei lá, desde Copa América 2011, Olimpíada 2012, Copa do Mundo 2000. Cara, a Copa do Mundo foi um negócio bizarro de pressão. E ele ainda assim foi o cara que vestiu a 10, marcou 2 gols no primeiro jogo e foi um cara que sustentou isso. Tem a própria questão da própria a geração midiática, né? A geração das redes sociais. Tem essa questão dessa exposição maior da vida particular. Porque meu amigo, se Romário e Ronaldo tivessem nessa época... Seria uma outra história também. Isso também é um problema, Léo. Eu também concordo com você nesse sentido. Não posso também deixar de passar pano nesse sentido. Eu acho que foi uma carreira muito turbulenta. Não justifica. Mas é um ponto pra gente pensar. Claro, se pensar também. É muito delicado falar, mas eu acho que assim, o que é unanimidade, Léo, diante de todo esse cenário, e da gente realmente também passar... Ver também esse lado do Neymar e compreender certas coisas da vida dele, não deixa de ser um fato, né? Essa tristeza pro torcedor mundial, eu digo, de ver o Neymar com apenas 31 anos de idade, podendo ainda... E a gente sabe que tem um potencial ainda para ser melhor do mundo, porque, por exemplo, o Karim Benzema foi agora com 35 anos, o Messi foi também recentemente com essa mesma idade. E, cara, a gente sabe que o Neymar tem potencial pra isso. Eu ainda acredito que ele vai ser o 10 da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Eu também acho. Mas, cara, a gente sente essa dívida. Sente. Mas, mesmo assim, como bons idiotas que você falou, que ainda ama a ex que tá com outro já, a gente vai continuar apoiando o Neymar. Obviamente a relação tá muito fragilizada no momento, mas a gente vai continuar apoiando o Neymar, a gente vai continuar acreditando no potencial dele, mas a gente espera que tenha algumas mudanças também. Perfeito. Por parte dele, até mesmo como pessoa. Vai ser pai de uma filha agora, já é pai de um filho, já tá chegando numa idade mais avançada. Eu espero que o legado dele, por mais que não agora... seja esse que está nesse momento. Exatamente. Eu espero que ele dê a volta por cima. Eu espero que ele faça esses 2 anos aí de Arábia Saudita, ou até mesmo seja vendido na próxima temporada, próxima janela, o que for, né? Pra sair de lá, dessa liga artificial que a gente já comentou em outro episódio. A bandeira aqui caiu. Caiu. Acho que é o sinal da gente tá acabando o programa, né, Léo? E é isso, né, Ramon? A gente falou bastante aí sobre Neymar, sobre futebol paraibano, sobre futebol da Série A. Falamos de tudo, né? Exato. Faltou só falar sobre a TechPix. Nova TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil. Essa eu tirei do baú. Lá do fundo do baú. Lá da época que Neymar estava começando, fazendo comercial de marca de presunto. É verdade. Dançando All the Single Ladies. É verdade. Você lembra disso? Ótimos, bons tempos, que inclusive me remetem a um bom tempo do Santos. Eu espero que também do fundo do baú o Santos possa tirar uma boa campanha nesse segundo turno. É isso, para você que acompanhou até aqui, que acompanhou só um pedaço, só um trecho, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência com a gente. Exato. E eu espero que você volte para o próximo episódio. Semana que vem tem mais fute, mais conteúdo, mais futebol. Eu esqueci. Mais conteúdo, mais informação, mais futebol? Informação não, é outro. Mais conteúdo, mais... Peraí que a gente vai lembrar aqui, ó. Cadê?
Olha, mais qualidade. Mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Perfeito. Um abraço e até a próxima. Valeu!